Olá, investidores! Hoje eu vou falar sobre a minha visão sobre esse caos aí no mercado financeiro, né? O que a gente está vivendo agora devido a essa pandemia do coronavírus e esse movimento aí de volatilidade e aversão ao risco nos mercados financeiros mundiais. Mas antes de começar esse vídeo, vai lá, se inscreve no meu canal, deixa aquela curtida e clica na notificação para você saber quando tem conteúdo novo. Então eu vou falar hoje bastante, né, de um livro que eu gosto bastante, que é A Coisa Mais Importante, que é do Howard Marks, né, que é o grande gestor aí americano da Oaktree Capital Management, né, e é o livro The Most Important Thing. Então é bastante importante, eu gosto bastante desse livro. O Howard Marks fez uma live essa semana falando sobre a visão dele sobre a crise e também ele divulgou aí uma carta nova, aí um memo, né, são famosos aí os memos do Howard Marks falando sobre a crise. Então, eu vou falar algumas opiniões dele e, claro, a minha visão e principalmente aí a minha experiência no mercado, né? Eu tenho 20 anos aí de mercado financeiro, confesso que eu não tinha nunca vivido uma crise como essa, né? Então, eu tô aí no mercado desde 2000, então eu vi o estouro da bolha da internet, eu vi a crise argentina de 2001, racionamento de energia elétrica no Brasil. Eu vi lá em 2002 o dólar bater R$4 e o risco país ia a 2.000 pontos na eleição do Lula. Depois, claro, a crise americana imobiliária em 2008. E agora, não dá para dizer crise, né? Mas eu acho que é um caos aí no mercado financeiro para um evento totalmente inesperado, né? Totalmente aí um cisne negro, que é a pandemia do coronavírus. E aí a gente viu coisas realmente, momentos de pânico, né? Então acho que uma das frases aí que eu gosto bastante aí do Howard Marks, né? Vou citá-lo bastante aqui nesse vídeo. Em momentos de crise ou de pânico, né? A correlação entre os ativos fica 1, né? Então você diversifica o seu portfólio, você compra diversas classes de ativo, esperando que esses ativos vão ter comportamentos diferentes, né? Em momentos de estresse, mas o que a gente viu aqui no mês de março foi mercado de ações caindo bastante e a Treasury americana, que é conhecida como, né, o porto seguro aí de não ter risco, e o ouro também caíram. Então, mesmo aí numa crise, então não tinha como você ter se protegido de um evento como esse, né? Um evento de cauda, né? Aquela cauda da distribuição normal, um cisne negro, algo que acontece, né? Acho que é um dos eventos aí dos últimos 100 anos mais importantes que aconteceu com a saúde mundial, né? A gente está falando de um evento que combinou quase que no limite, né? Isso é uma frase também do Howard Marks, né? Combinando o crash de 29, a grande depressão, né? A grande queda da bolsa dos anos 30, com o atentado ao World Trade Center. Então eu recomendo bastante, né, que você assista a live do Howard Marks. Se você não tem ali ainda o livro The Most Important Thing, é muito importante. E esse último memo dele, que quer dizer para que lado vamos agora. Então, acho que o que a gente tem falado lá na Levante, né? Vou dar primeiro aqui a minha visão pessoal, né, sobre a crise. E a visão da equipe da Levante é a seguinte: a reação no preço dos ativos foi exagerada, né? Então, a gente não está vendo os fundamentos das companhias cair tanto quanto o preço, né? A gente está falando aí de Bovespa quase 40% em queda no acumulado do ano, né? Foi muito rápido e muito forte, e por mais que a quarentena possa aí causar, e vai causar um impacto grande na economia, acho que a reação do mercado foi bastante exagerada. Agora eu gosto de citar a frase do Warren Buffett, sempre o Warren Buffett, né, o papa do velho investing, que disse o seguinte: compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Então, para quem estava fora, né, do mercado de renda variável, que estava com caixa ou estava com pouca exposição ao risco, a gente está vendo bons momentos para comprar ações, né? Então, a nossa recomendação, a minha recomendação para você, né, que viu aí as suas ações caírem muito, não venda, não faça nada no pânico, mantenha a sua carteira, porque ações é para longo prazo e, dependendo do seu perfil de risco, se você tem caixa, você tem visão de longo prazo, é um dinheiro que você não vai precisar, você pode, claro, achar excelentes pontos de entrada para comprar as ações, tá, pessoal? Então é que o Howard Marks diz que para você comprar no pânico, né? E acho que é quase que aí um
um investidor contrário, né? Então é você realmente comprar o guarda-chuva no dia de sol, né? Não aquele dia que está chovendo forte, né? Então você aumenta a sua exposição ao risco. E aí a gente fica aqui na dúvida, né? No formato da recuperação da economia. O pessoal fala que vai ser em formato em V, né? Uma queda abrupta muito forte, depois uma recuperação. E o Ben Bernanke, que já foi presidente do Fed, o Banco Central americano, né, ele acredita que a economia vai entrar numa forte recessão, mas vai ter uma rápida recuperação. E aí o Howard Marks discorda, e ele tem aqui 3 motivos que eu acho bastante válidos, né? Então, o primeiro, ele fala que o Covid-19 não é igual um furacão, que passa rápido, então a gente pode ficar alguns meses ainda, vocês estão vendo que eu estou gravando aqui na minha casa. Segundo ponto, a gente está tendo vidas, né, de pessoas ameaçadas, né? A gente está falando de quase 10 mil mortos aí ao redor do mundo, diferente da crise de 2008, que foi meramente financeira. Terceiro, o Howard Marks, e eu concordo com ele nessa, que a economia real não vai voltar assim tão rapidamente. É claro que, né, vocês acompanham aí a Levante, né, o gabinete anti-caos, deixa o link aqui se você ainda não está seguindo. A gente acredita que o pico, né, de novos casos ou de crescimento da contaminação do coronavírus é do meio de abril, né? Então, a partir ali do meio de abril, a curva vai ficar plana e aí o isolamento, né, e todos os cuidados que a gente está tomando para não disseminar a doença vão fazer sentido, né? Vão surtir efeito, não vai crescer tanto assim os novos casos. Então poderia ter uma normalização e aí gradualmente a economia voltar. Então acho que é razoável aí, talvez, quem sabe no Dia das Mães, né, poder estar com a minha mãe, a vida voltar um pouco mais ao normal lá em maio, né, no segundo domingo de maio, que é o Dia das Mães. E tem uma outra frase interessante, né, pessoal? A gente está aqui cada dia, inclusive o gabinete anti-caos, cada dia é uma volatilidade, uma novidade, né? Então, uma frase boa aqui do Howard Marks também, que é o seguinte: na situação atual, ele tenta não ter opinião muito convicta sobre eventos que nunca aconteceram antes. Quer dizer, eu nunca vi em 20 anos de mercado financeiro uma situação como essa, então é difícil de cravar, né, pessoal? É difícil dizer, não, vai acontecer isso. E aí tem um conceito que é muito interessante, que acho que é um dos principais conceitos aí do livro, Most Important Thing, que a gente fala que é o segundo nível de pensamento, né? Ou para quem é engenheiro aí que está me assistindo, a segunda derivada, né? Então todo mundo pensa em coisas óbvias, né? E a primeira derivada. Então todo mundo me pergunta aqui na Levante, no meu canal, Edu, qual, na sua opinião, são os setores que vão se sair melhor na crise, né? Então esse é o tipo do pensamento na primeira derivada, né? O Howard Marks diz, né, estou aqui usando um exemplo, né, para vocês entenderem esse second level thinking, que seria segundo nível de pensamento, que é, não adianta eu saber identificar o melhor setor e a melhor empresa para comprar. Eu preciso descobrir os setores que vão bem, mas que o mercado ainda não sabe, né? Então você precisa ter um call diferente, um call fora do consenso. Eu volto a dizer a expressão, né, de você comprar o guarda-chuva quando está fazendo sol. E é claro que isso não é fácil. Inclusive um dos papers, aí, um dos memos mais famosos, né, do Howard Marks, acho que é o material mais interessante que eu li quando eu trabalhei, né, como num fundo de ações, It's not easy. Não é fácil, claro, você ter o second level thinking e você fazer o investidor contrário. Porque quando você é investidor contrário, que é talvez todo mundo agora em pânico, desesperado, e você tá feliz vendo a bolsa caindo, né? Até tem um amigo meu aí, o meu xará, o Eduardo, me ligando, falei, Edu, gostando do Circuit Breaker, gostando da queda, porque ele estava líquido, ele tinha dinheiro e ele estava comprando ações na promoção. Porque o investidor contrário, ele vai ouvir todo o tempo que ele está errado. E aí você precisa ter uma atitude mental muito forte para não se deixar levar por esse consenso. Todo mundo em pânico, e você ter a sua ideia, você ter a sua disciplina. E aí o Howard Marks, né, aí eu fiquei um pouco preocupado, né, com a fala dele, né, porque ele disse o seguinte: o Banco Central americano está tirando aí, abriu a caixa de ferramentas, né, todas as medidas possíveis e imagináveis para resgatar a economia americana. Então, ele disse o seguinte, né, se você for pensar a segunda derivada, né, do pensamento, será que essas medidas vão ser efetivas? E será que essa chuva de dinheiro, esse excesso enorme de liquidez no mercado, não pode trazer
inflação nos Estados Unidos, então isso ficou aí uma interrogação bem importante. Então, pessoal, o que eu acho que, assim, quais são as principais lições, eu diria, né, desse bate-papo nosso hoje? Então, diversificação é importantíssima, independente, né, que quando o mercado entra em pânico, a correlação tende a 1, você precisa ter a diversificação. Eu diria até que a diversificação de ativos é o último almoço grátis do mercado. Você precisa fazer isso. E você precisa fazer uma gestão de risco, né? Então, eu cito aqui o último exemplo aqui do Howard Marks, que ele fala o seguinte: olha, na crise agora, como se fosse você está dirigindo, né? Você está fazendo aula de direção na autoescola, você está querendo aprender a dirigir com cautela e segurança, mas isso depois que você bateu o carro, né? Então, acho que tem muitos investidores que estavam com um nível de risco muito alto, que não sabiam do seu nível de risco, e aí acabaram descobrindo da pior forma nessa queda forte demais do mercado. Então, pessoal, a minha recomendação é ficar calmo, não fazer nada no pânico, no calor do momento. E aí eu acho que tem três caminhos aí para você seguir. Então, você reconhece aí que você exagerou na sua parcela de renda variável, ações do seu patrimônio, não mexa, não venda, e novos recursos que vão entrar, você coloca em outras classes de ativo, como, por exemplo, ativos atrelados à inflação, hedge, né, dólar, bolsa americana, ouro, e coisas que você vai proteger a sua carteira. E faça também, claro, a sua reserva de liquidez, tá, pessoal? Já falei várias vezes, caixa é uma coisa, reserva de liquidez é outra. Então, não venda nenhuma ação que você está com visão de longo prazo. E se você tem essa reserva de liquidez e tem caixa, você tem espaço aí para aumentar o seu apetite por risco, né? Porque agora o que aconteceu? Não, eu gosto de risco, eu vou pôr na bolsa. Você vê caindo, você fala, então, eu pensava que era 30%, a minha parcela do patrimônio, na verdade, é 25%. Então, pessoal, diminua, mas faça com disciplina e execute e tenha sempre caixa. E aí, no final aqui, ele cita um livro que para mim é um dos melhores, né, de mercado financeiro, que é Iludido pelo Acaso, né, que é do Nassim Taleb, Fooled by Randomness. Então, é uma verdadeira aula de risco. Então, para você que chegou até o final desse vídeo aqui, que está com esse caixa, que tem um apetite, que está vendo uma oportunidade para comprar ações, eu criei aqui, até em comemoração, meus 27 mil inscritos no canal. Obrigado, pessoal. 27 mil, meu canal do YouTube, né? A gente está falando aí de 7 meses aí de canal, já cheguei em 27 mil. Eu criei, então, um cupom especial de desconto, o EDU27K, para você conhecer o meu trabalho lá na série As Melhores Ações da Levante. Então, essa semana, incluí uma nova recomendação na carteira, tá? Então, uma empresa que é, como a gente diz, anticíclica, que vai ter bom desempenho nesse momento de coronavírus e que, né, para você diversificar a sua carteira. Então, os assinantes Melhores Ações receberam essa recomendação. Toda quinta-feira sai o meu relatório novo. Então, deixo o link aqui da série As Melhores Ações para você conhecer o meu trabalho. Eu faço uma seleção ativa de ações na carteira e deixo esse cupom especial de desconto, 30% de desconto. Você vai assinar aí a série As Melhores Ações, apenas R$14,90 por mês, tá, pessoal? Então é isso, essa era a minha visão sobre a crise. Vamos manter a calma e vamos às compras com parcimônia, tem muita ação na promoção. É isso, pessoal. Se você gostou, dá um like e mande sugestões de empresas e setores para eu falar aqui no canal. Um forte abraço, excelente fim de semana, até a próxima. Tchau, tchau.